Olá, boa tarde. Hoje é a nossa última aula da semana, né? Uma semana bem especial, a semana que nós comemoramos a Páscoa. Páscoa que é um tempo de ressurreição, de amor, de união, né? Da gente pensar a vida, de oração e reflexão. E hoje a prof trouxe uma história bem legal para vocês, que vocês já devem ter assistido o vídeo, né? E agora a prof vai explicar a historinha e vai explicar as atividades. A prof não vai contar novamente a história, porque como a história é longa, depois a prof tem medo de não carregar o vídeo aqui para vocês fazerem as atividades, ele demora bastante. Mas vocês já ouviram a historinha através do vídeo, então agora eu vou explicar um pouquinho sobre ela. Então a história que vocês ouviram, que é a historinha que nós vamos trabalhar hoje, se chama O Coelhinho que Não Era de Páscoa. É uma história bem bonita, né? Sobre uma família de coelhos, onde todos queriam ser coelho de Páscoa, como os avós, os tataravós, como sempre foi tradição na família. Mas tinha um coelhinho que se chamava Vivinho, que não queria ser coelho igual os demais. E aí todo mundo acabava, né, que ficava condenando ele, falando que ele era errado. E ele às vezes até ficava triste com isso. E aí ele fez alguns amiguinhos, uma era a abelhinha e mais dois amigos, e ele foi aprendendo uma nova profissão, sem que ninguém soubesse. Quando chegou a Páscoa, que a família foi procurar os ovos, cadê? Não tinha ovos para comprar. E aí, quem que salvou a Páscoa de todo mundo? Foi o Vivinho, porque a profissão que ele estava aprendendo era ser cozinheiro, né? E aí, quem que fez os ovos? Foi o Vivinho. Então, o Vivinho chamou a família para ajudar e ele fez os ovos para aquela Páscoa. E aí, o pai dele falou, no final da história, né? Escrita por Ruth Rocha, o pai de Vivinho coloca uma frase muito bonita, né? Ele fala assim: o pai de Vivinho falou, cada um deve seguir a sua vocação. E a mãe dele disse, né? A mãe de Vivinho disse, agora nosso filho tem uma profissão. E o pai de Vivinho falou, cada um deve seguir a sua vocação. Então essa história ela traz pra gente uma mensagem muito bonita, né? Que nós devemos pensar, escolher a profissão por aquilo que nós nos sentimos bem em fazer, por aquilo que nós gostamos de fazer. Vocação é aquilo que a gente tem o dom de fazer, que a gente dá conta, que a gente consegue, né? Então, quando a gente for escolher uma profissão, vocês que são crianças e forem escolher a profissão de vocês, que vocês escolham aquela profissão que realmente vocês vão ser felizes, que vocês acham que vocês têm sintonia, que vocês têm o dom, que vocês conseguem fazer. E porque para a gente desempenhar um bom trabalho, nós temos que fazer aquilo que nós gostamos, não é? Bom, agora a primeira atividade da nossa história, né, é essa aqui, tá? Vocês têm que fazer essa atividade aqui. Nessa atividade aqui que a prof mandou para vocês, diz assim, ó. O coelhinho que não era de Páscoa. Lembrando a história. Como o livro descreve Vivinho, como que Vivinho era, né? Vocês vão lembrar lá da história quais são as características do Vivinho lá do começo da história. Que coelhinho que ele era, como que ele era, o que ele gostava de fazer. Número 2. Por que todos os irmãos de Vivinho queriam ser coelhos de Páscoa? Por que os irmãos dele queriam ser coelho de Páscoa? Igual a quem que eles queriam ser, né? Lá no começo da história conta, né? Que eles queriam ser coelhinhos de Páscoa, porque quem que era sempre foi na família, né? Que vinha de geração em geração. Número 3. Escreva nos balões o que você acha que Vivinho pensava quando tinha que escolher uma profissão. O que será que ele ficava pensando quando ele tinha que escolher uma profissão? Vocês vão escrever 3 coisas que vocês acham que ele pensava quando ele tinha que escolher a profissão. Será que ele pensava que ele queria ser coelho da Páscoa, igual os avós, tataravós, trisavós? Ou será que ele pensava em outras profissões? Então, vocês vão escrever 3 coisas. São 3 balõezinhos que tem aqui. Vocês escrevam 3 coisinhas que vocês acham que ele pensava. Depois vem a atividade número 4 na segunda folha. Como eram os pais de Vivinho quando descobriram que ele não queria ser coelho da Páscoa? Como que eles ficaram? Eles gostaram dessa ideia? O que eles falaram, né? Como que eles ficaram? Número 5. Por que não havia mais ovos de Páscoa nas fábricas? Para onde que foram os ovos? O que fizeram com os ovos? Lembrem que vocês têm que dar a resposta completa.
Então, vocês vão começar escrevendo com letra maiúscula, né, a resposta. Por exemplo, o número 4, vocês vão escrever assim: os pais de Vivinho ficaram assim. Aí vocês vão colocar a resposta. Número 5, não havia mais ovos porque... E aí vocês vão colocar a resposta. Sempre com letra maiúscula, começando a resposta. Número 6, qual a ideia de Vivinho para resolver a falta de ovos de Páscoa? Qual a ideia que ele teve? O que ele lembrou que ele podia fazer junto com a família? Então, vocês vão escrever: a ideia de Vivinho foi... E aí vocês vão colocar a ideia que ele teve. Número 7, quais amiguinhos de Vivinho ajudaram a família Coelho na produção de ovos de Páscoa? Então, também vão escrever assim: os amigos de Vivinho foram... Quem foram os amigos, né, que ajudaram na produção dos ovos? Lá na história conta quem foram esses amigos. E na número 8... no final, os pais de Vivinho respeitaram sua opção em querer ser coelho da Páscoa que entrega ovos. Qual a profissão que Vivinho escolheu? Então, vocês vão escrever aqui: a profissão que Vivinho escolheu foi... Começando a resposta com letra maiúscula. E a última atividade, vocês vão fazer uma ilustração da história, da parte que vocês mais gostaram da história do Vivinho, lá no caderno de desenho. Lembrando que vocês têm que colocar a data de hoje e o nome da história, o coelhinho que não era de Páscoa. E essa vez a prof quer que vocês escrevam o nome da autora, que é a Ruth Rocha. Então vocês vão escrever no caderno de desenho, como a gente sempre faz, a data, o nome da história. Se não couber na mesma linha, vocês podem escrever na linha de baixo o nome da autora. Vão escrever a autora Ruth Rocha. E aí vocês vão colocar lá... fazer o desenho, a ilustração da parte que vocês mais gostaram, tá ok? Então essa é a nossa história de hoje, né? Quando vocês forem escolher então a profissão de vocês, que vocês escolham pensando no coração, naquilo que vocês vão fazer com muito amor e carinho, porque cada profissão que a gente desempenha tem que ser desempenhada com amor e carinho. A gente tem que fazer o que a gente gosta, para que a gente faça sempre da melhor forma possível, com excelência, né? Excelência é quando a gente faz bem feito, tá bom? Beijo e até a próxima aula.